Boa tarde, Ribeiro. Boa tarde, telespectadores do Canal Mais. Pelo canal 22, Larga Brasa na TV. Eu vou trazer algumas pessoas hoje importantes para a vida da cidade. E amanhã eu estou trazendo o deputado federal do PSOL, que é um dos principais articuladores da oposição do Temer. Né? Hoje eu vou trazer aqui o Marcelo Reis. Que, aliás, o Bertinho falou que até pediu para ele voltar, mas a turma é contra. Certo? Eu tenho que elogiar. Começando o nosso programa de hoje, eu vou dizer sobre a sujeira das praças, sujeira dos terrenos, sujeira das ruas. Não vou falar de buraco. Eu não vou falar de buraco. Vou falar de sujeira, de mato e tudo mais. E fora aquilo que vem e se esconde no meio do matagal. Bicho, inseto, lixo. E fora os noias, que estão discutindo agora se tiram ou não. Se cortar o mato já melhora bem, o pessoal já vai, ó, pica a mula. Então, gente, coisas pequenas, coisas mínimas, que se tiver uma coordenadoria engajada no atendimento à população, você vai deixar a população mais satisfeita. Olha, hoje, para administrar Ribeirão Preto, a lei do buraco na prefeitura, que foi grande e já está sendo equilibrado, justiça se lhes faça, está sendo equilibrado, com trabalho, com denodo, com esforço. O que se tem que fazer é atendimento à população. Viu um buraco, faça um apelo. Viu um buraco perigoso, avise. O motoqueiro avisa. Mas vai tapar. Não fica só no registre-se. Não. Atenda-se. Resolva-se. Porque, caso contrário, vamos ter muitos outros acidentes. Claro, nem todos os buracos são aqueles motivadores de acidentes. Nós temos aqueles profundos, aqueles emergenciais. E muitas ruas com problemas sérios. Então, o que nós precisamos fazer? A fiscalização, ao invés de ficar pegando vendedor de batata, vendedor de goiaba no quadrilátero central, vai olhar buraco. Pô! Vai olhar buraco. Onde é que tem buraco? Onde é que tem mato? Tudo bem, tem que tomar providência com relação aos ambulantes, tem que tomar providência. Porque a lei diz que no quadrilátero central, somente ambulante pode ir, mas não ficar, estabelecer-se, vamos dizer, fixar-se. Mas o mais importante agora é o quê? É evitarmos acidentes, é cortarmos o mato, é tirarmos o lixo, porque está vindo uma outra doença aí, que vem através de um outro mosquitinho, certo? Que vocês não queiram saber. Olha, é um problema sério. Vocês vão ver só, vocês vão ouvir falar nisso ainda. Então é isso que eu quero falar. Gente, Ribeirão não tem muita dificuldade. Basta colocarmos ouvidos e olhos nas reivindicações populares. Não é fazer grandes obras, por enquanto. É tomar conta do que está aí, que já está deteriorando, certo? E tocar para frente. Agora, por exemplo, o povo não quer que se faça o AME lá no Pronto-Socorro Central. Ah, porque está acostumado. É um pronto-socorro que atende às emergências e tudo mais. Por que não vai atrás destas obras que foram feitas e não podem ser vendidas e que foram instaladas em áreas institucionais e áreas verdes quando venderam a CETERP? Tem tanta obra pronta aqui mesmo pertinho, aqui do lado, o UPA fica aqui embaixo, aqui na praça, logo acima dessa que nós estamos aqui, na 13 de maio, aí tem um bruta de um prédio vazio e é do município. Entra com ação, tira dessa porcaria de vivo, tira tudo, põe aí, já entregamos tudo para eles de mão beijada.
foi muito de mão beijada não, porque teve gente que... Mas então é isso que eu estou falando. Né? Teve gente que não beijou a mão, não votou a favor. Né? Tá certo? Então é isso. Pega essas coisas aí, faz escola. Faz escola. E vamos limpar a cidade. Vê onde é que tem buraco, fiscalização. É ali, ali, acolá. Acabou. Fica pegando o coitadinho que está vendendo uma goiaba aí. Vai, depois vai. A hora que resolveu isso, vai. Porque é lei. Mas enquanto não tiver isso, os comerciantes estão reclamando. Tudo bem, acho justo. Vai reformar a área central da cidade, que já foi dinheiro pra caramba. Pro bolso de quem eu não sei, mas eu já antevejo de quem tenha sido. Porque cada hora aparecia a construção de um sino de igreja, precisava fazer uma quermesse. Entendeu? Já se viu. Ribeirão! Acorda, Ribeirão! Daqui a pouco eu volto. Restaurante Napoleão. Nosso almoço conta com a opção de self-service, com uma grande variedade de opções quentes e saladas, e suco à vontade. Temos também opção de prato feito e quilo. Fazemos marmitas para atender todas as famílias, além de nosso kit feijoada, que é uma delícia. Marmitex com diferentes tamanhos e valores para atender a todos. Nossa refeição chega quentinha no conforto da sua casa. Fazemos planos de pagamentos quinzenal e mensal. Venha nos conhecer. Temos opções diferenciadas para a sua empresa. Rua Doutor João Guião, 912, na Vila Virgínia. Encontre tudo para a decoração do quarto do seu bebê. Diversas opções em móveis, poltronas, papéis de parede e tecidos para a confecção do enxoval. Tem ainda artigos de cama, banho, moda bebê e peças exclusivas, além de uma linha de lingerie para as mamães. Prepare a chegada do seu filho com muito carinho e estilo. Tuti Bebê, Avenida Braz Olaia, Acosta, 231. É muito importante proteger a sua marca. Registre o nome de sua empresa e evite problemas. A Munhoz Mendes Consultores Associados vai cuidar de tudo para você. Direitos autorais, registro de marcas, patentes e assessoria jurídica. Ligue agora e agende uma visita. 16 3941 6015. Acesse o site www.munhozmendes.com.br. Bertin Scandiudi. Bertin Scandiudi, os vereadores estão em férias? Boa tarde, Morandini. Tarde. Olha, de férias não digo, a Câmara está em recesso das sessões ordinárias, mas a Câmara está em pleno funcionamento e como todos, a grande maioria dos vereadores, o nosso também continua atendendo a população, porque nós não vamos sair da cidade. Temos um compromisso com a cidade, nós vamos continuar trabalhando, atendendo a população. Bom, enquanto isso, o que faz o vereador? Olha, hoje, por exemplo, Morandini, hoje eu tive uma reunião com o pessoal da SAGAM, é uma associação de moradores ali do Anhanguera, Novo Mundo, Palmares, Zara, né? Eles estão solicitando, ali existem vários terrenos, como eu vi o seu comentário, terrenos públicos abandonados, destinados à praça. E, infelizmente, nada... Tem os institucionais também tem. Eu não sei se você se recorda, no ano passado, eu junto com a comunidade do Jardim Zara conseguimos construir uma praça, tudo com custo dos moradores daquela região. Os moradores assumiram, a prefeitura entrou com a mão de obra e o material foi fornecido pelos moradores. Conseguimos também, junto com os moradores, uma praça no Jardim Independência, graças ao trabalho do senhor Israel Cabeleiro. Prontinha, acabada, tudo pronto e inaugurada também. E agora, então, o pessoal da comunidade do Jardim Anhanguera me procurou, vi que através do governo municipal não vai ser possível, justificando falta de verba. Procurei um investidor... Mas a verba para que é?
é para a construção de uma praça Mas naquele construção local. Onde existe da parte de cimento, alguma coisa isso assim, daí, é tudo, porque está no terreno e num verdadeiro Mas e matagal. a grama? No matagal. Se você limpar o matagal, não põe grama? Olha, o que nós conseguimos Antigamente o horto tinha, né? tem necessidade de, primeiramente, você conhecer o terreno, fazer a limpeza. Eu consegui de um investidor, se você me permite até agradecer em público, o Dr. Paulo Junqueira, através do equipamento da fazenda dele, Sabe ele quem está que é o Paulo vindo, Junqueira? um grande advogado Você aqui sabe no Ribeirão quem é ele? Eu conheço, meu grande amigo, eu admiro é? muito. É um grande advogado aqui, tem uma instituição. Neto da Sinhá Junqueira. Sem dúvida. É, do da Quito família. Junqueira. E ele ainda Que, inclusive continua. ela deixou no testamento dela que era para ter um hospital para as parturientes, que era o Hospital das Clínicas, o governo do estado comprou, aí fizeram lá na... A Mater, né? Não, fizeram Sinhá no governo- Junqueira. Sinhá Sinhá Junqueira, mas Junqueira, pobre isso nunca passou nem na porta. Então fizeram a Mater, né? Então, Aí esse porque a família exigiu. senhor, esse doutor Paulo Junqueira, vai encaminhar, então já encaminhou um funcionário da fazenda dele, vendo o local, já se comprometeu em fazer a limpeza do terreno, juntamente com o pessoal da Grama comunidade. tem, não? Por enquanto, a limpeza, poda de árvores, e depois nós vamos ver, então, de que maneira vamos tentar, ou pelo município, pela prefeitura, tira o cavalo ou da então a Tira o cavalo da comunidade chuva. também, com a exemplo das outras duas, Sim. nós vamos tentar construir aquela praça. E a comunidade já se aderiu ao nosso trabalho e nós vamos trabalhar. Claro. Como você disse, o Marcelo Reis, no passado, você chamava, solicitava, ele ia no local, via Resolvia. e punha a equipe trabalhando e resolvia. Como ele fez até na Cidade da Criança. A maior Limpou. limpeza de quando a Cidade da Criança Foi. se tornou municipal, a maior limpeza foi esse moço Foi que verdade. fez com a equipe dele. Eu acompanhei e vi o trabalho que foi feito. Mas é impressionante, por problemas partidários, pessoas que trabalham, ninguém quer saber de emprego, nós queremos ver quem resolve o problema. Nós, como vereador, somos fiscalizadores, nós sabemos quem trabalha e nós temos que apoiar quem trabalha. Nada com cargo, nada de indicação, não. Nós queremos ver retorno, aproveitamento das pessoas que têm competência e vontade de trabalhar. Deixa eu falar, até que aproveitando a presidência do seu partido aqui, o senhor está saindo do PSDB, está indo para o PDT? Não. Nós ainda estamos tranquilos no PSDB, vamos continuar, queremos colaborar com o governo, se permitirem as nossas sugestões, porque não é só cobrar, Morandini. Nós temos que apresentar sugestões, como essa que eu apresentei desse ex-funcionário do governo passado. Que vai falar hoje aqui também, no final E do olha, programa. você vai ver como conhece as coisas de Ribeirão Preto. Então, nós queremos colaborar, mostrar o que é de importante para a cidade. Nós nunca quisemos ser oposição nem no governo passado. Mesmo sendo oposição, a gente apresentava sugestões, porque não é só Ia fazer cobrando. uma força grande para ser oposição. Ah, mas sem dúvida. Não é o problema de fazer a força. Obriga Não, a porque gente. você Obriga. não tem esse perfil. Não, olha, se tiver que fazer, vou fazer sim, porque eu hoje sou vereador de Ribeirão Preto. Nós temos que reconhecer isso. Respeito a ideologia do partido, aceito todas as sugestões, eu obedeço a tudo que é de legalidade. Nós não podemos concordar com aquilo que os nossos princípios não batem. O PPA, vocês já estão estudando aí o PPA ou não chegou ainda à Câmara? Ainda não chegou à Câmara, mas já chegou na reunião. Já também. tem reunião. Eu estive no Palácio, vi o pessoal reunido. PPA, para quem não sabe, é Plano Plurianual. Plurianual. O pessoal já analisando, vendo e depois vai para a Câmara. Então, por isso que é bom e já ir acompanhando para saber tomar uma posição, como você vai encaminhar, como você vai decidir em relação a esse projeto. Está havendo um questionamento, inclusive do Sindicato dos Servidores, sobre a contratação de X guardas, escolas, etc., e que deveriam chamar os guardas que estão aprovados em concurso. Os guardas municipais. Tem alguma...
assim, não do próprio governo, mas interrogações, interesses em saber paralelo a isso, eu tive informação de gente que tem algum conhecimento dizendo que a intenção do Executivo contratar pelo menos 50 guardas municipais novos. Isso foram informações extraoficiais. E é uma cobrança. Ribeirão Preto está precisando realmente. Setembro, né? Parece que... Mas não sabe de que ano. Não, nós temos que cobrar que seja já, urgente, imediatamente. A cidade precisa de proteção. E o equipamento. Mas uma coisa público... vocês devem lutar. Aqui, deixa eu falar uma coisa. Pois não. Tem muita falácia, muita mentira nessa história sobre policiamento de Ribeirão Preto. O policiamento de Ribeirão Preto está desprevenido, desfalcado dos policiais. A Polícia Civil não existe. Não existe. Faltam delegados, faltam escrivães, faltam todos os tipos, papiloscopistas, tudo que você pode pensar. Não tem. Quando eles falam de mandar gente para cá, estão mandando tantos policiais aí. Eles estão mandando para dividir para uma região de 96 municípios. É verdade. A questão da polícia militar está desfalcada. O pessoal tem aposentado, o pessoal está entrando de férias, tem gente doente. Quantos ficam doentes num serviço massacrante? E o que acontece? Eles pegam e mandam para cá um número pequeno que não dá para cobrir as faltas daqueles postos de trabalho dos policiais. Realmente, essas são decisões do governo. O que tem que fazer é uma outra coisa. Tem que lutar junto aos deputados estaduais para que se proceda a um trabalho para o governador mandar uma mensagem para a Assembleia Legislativa criando um número maior de vagas para policiais militares. Realmente. E a reposição da Polícia Civil. Como é exemplo do governo do Estado, aqui também. Quer dizer, aqui, inclusive, sim, nós temos o concurso, são pessoas que foram aprovados pelo concurso, eles vão até a Câmara pedir apoio dos vereadores, mas a decisão não é do vereador. O vereador tem a obrigação de fiscalizar, de cobrar e representar a população. Quando esses aprovados nos procuram, a gente faz documentação, requerimentos. E essa praça sai quando? Lá do Jardim Anhanguá. Olha, para a semana que vem, já ele vai mandar essas máquinas para lá, já vai começar a fazer a limpeza. Mas veja que coisa. Olhem que coisa. Quantos fazendeiros, quantos usineiros vivem do entorno de Ribeirão Preto numa interpenetração financeira? Correto. Mas poucos que eu conheço somente o doutor Paulo Junqueira que tem feito. É este exemplo desse homem. Quantos mais poderiam seguir e ajudar a comunidade nesse momento difícil para limpar terreno, para fazer praça, etc. e tal, limpar a rua. Nós tínhamos aqui o senhor Clodoaldo, do município de Ribeirão Preto, que desenvolveu uma máquina para coletar sujeira das ruas. Passava um trator e o trator puxava uma máquina que tinha escovas. Era um rolo, uma escova que era roliça. Que ia puxando a sujeira. Você deve ter lembrado. Me lembro. É o Clodoaldo, é a invenção dele, falecido já. Mas foi usado por pouco tempo. Não, pouco tempo não usava. Não. Porque tinha que contratar os caras aí que vinham beliscar. Chegou a ser usado, sim. Mas tinha que contratar os caras aí, meu. Realmente. Quer dizer, não é? Eu acho que tudo aquilo, o que é bom, Morandini, ele deve ser aproveitado, deve ser mantido. Certo. Nós não devemos olhar a bandeira A ou B, nós temos que pensar que a bandeira hoje é Ribeirão Preto, lutar por isso, incentivar os nossos empresários, né, que venham e trazem apoio. Presidente do seu partido. O senhor vai para o PDT ou não? Não, fala de jeito algum. Fala para mim aqui na ponta. Eu falo em viva voz. Eu estou muito bem no PSDB. Lá eu sou muito bem tratado, muito bem recebido. Apenas eu quero espaço. Eu não sabia que você faltasse com a verdade. Eu não. Conheço você desde pequenininho. Eu quero participar, quero levar sugestões, quero ver o bem da minha cidade. Eu vi outro dia você conversando com o Ricardo aqui. Morandini, mas eu converso com todos. Eu converso com todos.
quem me procura é de um homem educado, um homem esclarecido, tem que dar atenção a todos. Mas o meu respeito, por enquanto, eu estou muito bem no PSDB, eu vou continuar. Pode ficar tranquilo, que agora eu valorizei seu passe. Ah, pois não. Obrigado, Bertinho. Eu é que agradeço, Morandini. Obrigado, Bertinho. Daqui a pouco eu vou entrevistar o presidente do PSDB. Já, já. Restaurante Napoleão. Nosso almoço conta com a opção de self-service, com uma grande variedade de opções quentes e saladas, e suco à vontade. Temos também opção de prato feito e quilo. Fazemos marmitas para atender todas as famílias, além de nosso kit feijoada, que é uma delícia. Marmitex com diferentes tamanhos e valores para atender a todos. Nossa refeição chega quentinha no conforto da sua casa. Fazemos planos de pagamentos quinzenal e mensal. Venha nos conhecer. Temos opções diferenciadas para a sua empresa. Rua Doutor João Guião, 912, na Vila Virgínia. Encontre tudo para a decoração do quarto do seu bebê. Diversas opções em móveis, poltronas, papéis de parede e tecidos para a confecção do enxoval. Tem ainda artigos de cama, banho, moda bebê e peças exclusivas, além de uma linha de lingerie para as mamães. Prepare a chegada do seu filho com muito carinho e estilo. Tuti Bebê, Avenida Braz Olaia, Acosta, 231. É muito importante proteger a sua marca. Registre o nome de sua empresa e evite problemas. A Munhoz Mendes Consultores Associados vai cuidar de tudo para você. Direitos autorais, registro de marcas, patentes e assessoria jurídica. Ligue agora e agende uma visita. 16 3941 6015. Acesse o site www.munhozmendes.com.br. Marcos Espínola, presidente do PSDB. Boa tarde. Boa tarde, Morandini. Boa tarde a todos os amigos da TV Mais. Larga a brasa. Marcos, você assumiu há pouco tempo o problema não, solução, PSDB, que é a presidência. E eu estou dizendo, dentro das conjuminâncias municipais, está sendo mais problema ou mais solução? Principalmente do status quo, tanto federal, estadual, municipal. Na verdade, o Brasil entrou num processo de degradação moral em todos os setores e até em todos os âmbitos públicos. Em todos os setores que eu quero dizer... Você não tem onde botar a mão, né? A mão. No Executivo, no Legislativo e também até no Judiciário, partidarizou-se. Está claro isso para nós. Ribeirão foi uma bandeira enorme contra a corrupção no Brasil. Está sendo essa bandeira... Vocês fizeram um movimento aqui que foi exemplo nacional. Um exemplo das maiores cidades num movimento do Brasil Limpo apartidário, independentemente de quem participasse ou não, de qualquer partido que fosse. Isto é saber discernir o que é uma coisa que é Brasil e o que é alguma coisa que é ter um movimento político partidário para tentar mudar e pensar melhor e o melhor para o Brasil. Bom, e eu quero saber agora, com relação à Câmara Municipal, porque nós vamos ter mudanças. Claro, na hora do vamos ver de definir candidaturas a deputado, etc., há que se estudar o quociente eleitoral, como é que vai ser, e mesmo, vamos dizer, as articulações das forças nacionais e estaduais, não é isso? Do ponto de vista, nós somos partidários de uma reforma política. Nós, PSDB Ribeirão Preto, PSDB São Paulo, somos partidários de uma diminuição, de uma linha de cotas para partidos e transformar, talvez, lá atrás a bandeira do PSDB foi o parlamentarismo e nós somos favoráveis que esse engessamento do presidencialismo possa ser mudado. Entendo, com a razão clara desta desordem que está na questão nacional, que vai ser muito difícil fazer uma grande reforma política até 30 de setembro.
para que essa reforma política possa ter efeito sobre O ano que vem. 2018, presidência e deputados. Mas somos contra essa lista fechada que possa Bom, isso é verificar, absurdo, né? verificar e colocar os mesmos aonde estão fazendo as bobagens que fizeram com esse país nesses últimos anos que estiveram lá. Nós, do PSDB, não somos uma religião e nem somos os salvadores da pátria. Nós, do PSDB, temos dentro dos nossos quadros pessoas que também praticam uma política pequena. Mas a grande maioria do PSDB tem uma história no Brasil de pensar o Brasil para frente, de salvar o país e de colocá-los, como nós deixamos em 2002, após 8 anos de mandato nacional, o Brasil nos trilhos, que veio aqui a descarrilhar onde nós estamos em 2017. Hoje fala-se muito em distritão, que seria o seguinte, a eleição, ao invés do quociente eleitoral, dos mais votados nos estados. Eu acho perfeita essa ideia. Ela poderia ser melhor se tivéssemos mais brasilidade, para a hora que nós pudéssemos ter pessoas capazes para fazer uma Constituição, as reformas que precisam ser feitas, sem esse engessamento dessas contrapartidas que acontecem. E a política também seria essa. Se nós somos hoje em torno de 45 milhões de habitantes no estado de São Paulo, que é o estado modelo do Brasil, e é o estado dentro do país mais desenvolvido, e é um estado desenvolvido pelo PSDB nesses últimos 20 anos, nós poderíamos fazer, a nossa Assembleia tem 94 representantes na Câmara. Se nós formos 50 milhões e cada 1 milhão de habitantes tiver o seu representante no distritão, nós já diminuiríamos para 50 deputados representantes regionais na Assembleia Legislativa de São Paulo. Essa é a forma do distritão. E de forma multiplicativa para nacionalmente ser feito. Nós não precisamos de 503 deputados. Nós podemos colocar isso por 300. Nós temos que colocar que as representações sejam feitas pela demanda do voto e da população e não pela federação do Estado. Que isso faz uma incorporação de que o Acre, com todo respeito aos acreanos... É praticamente mais mas deputados ele não pode ter a mesma representação São parlamentar que tem o Estado de São Paulo, com essa massa humana que está aqui, Rio de Janeiro com esse desenvolvimento que está aqui, Rio de Janeiro e também Minas Gerais. Então nós temos que pensar em país e parar de pensar no umbigo, e nós temos que aproveitar esta demanda da Lava Jato, essas questões das apurações e passar o Brasil a limpo. Nós sabemos, e quem nos conhece, Morandini, há muito tempo, já fui secretário com ele, sendo vereador, já praticamos uma lei de operação interligada para trazer desenvolvimento através de Santa Úrsula, uma lei do vereador Antônio Carlos Morandini. Nós somos de desenvolvimento. Explica o que é a operação interligada, que depois poucos colocaram na prática, né? Exato. Nós não somos uma ação política após a Lava Jato. Nós praticamos e somos politizados há mais de 25 anos. Sabemos o que precisa ser feito. E eu quero dizer, a Operação Interligada é uma operação urbanística que se faz dentro da Secretaria de Planejamento e Secretaria de Obras, que você possa dar uma contrapartida ao poder público quando você precisa, para viabilizar um grande empreendimento, você precisa de uma área maior. Nós fizemos isso na Santa Úrsula, na qual Santa Úrsula, por necessidade de projeto, precisava de uma área maior no subsolo para fazer um estacionamento. Além do um supermercado. Isso. Usar aquele estacionamento, abrir um novo estacionamento mais abaixo, por isso que tem 4 subsolos, para poder fazer a âncora que se chama do empreendimento. Para isso, ele trouxe na Operação Interligada, que ele propôs como uma contrapartida de negociação entre empresa privada, setor público, sobre o setor público, o Santa Úrsula desfavelou 100 famílias, fizemos 100 casas na Rua Niterói, que chamava a favela do Lacerda. 100 famílias teve as suas casas subsidiadas por uma operação interligada. Desenvolvimento sustentável, condições de dar e, ao mesmo tempo, sem atrapalhar. Ao mesmo tempo, o entorno do Santa Úrsula foi todo ele E o urbanizado. entorno onde era a favela cresceu e multiplicou, né? E multiplicou-se. Isso daí, eu não vi outro exemplo disso. Nós tivemos mais um, Morandini, e eu estive presente, por sorte, de estar naquele lugar e com a experiência que tivemos juntos no Santa Úrsula, que foi no novo shopping.
quando o novo shopping teve que fazer um desmatamento no morro perto das confluências do DR, e lá nós, por esse desmatamento, demos uma área verde na Machado Santana. Do SAID, não é isso? Isso, do SAID, e demos também, no Jardim Procrópio, o Parque Tom Jobim. Aquele parque também foi em operação interligada. Como contrapartida da mata que foi da usada. mata que foi retirada. Essa é uma situação Pois é, eu que não é vi o ganha-ganha. mais, Marcos, eu não vi mais. A partir deste momento também nós não estivemos mais no poder Tem público. tanta coisa que se poderia fazer, E é possível. Essas contrapartidas, harmonizando inclusive as polêmicas. essas contrapartidas que se colocam sobre ajudas necessárias do Estado, é que quando você pensa em Estado e quando você pensa em fazer política, eu como presidente do PSDB hoje, sei das origens de André Franco Montoro, Sim. de Mário Covas, Teotônio Vilela, Mendes Tame, Paulo Renato, pessoas que fizeram a essência de uma política mais saudável. E a gente, quando pensa em ser pessoas públicas, é para servir. E política é para servir. Mudou o país depois que se faccionou a política para partido e até para convulsões sociais. Ribeirão Preto, vocês estão preparando já alguma coisa para as eleições do ano que vem? Ribeirão é um caso atípico, porque nossa âncora, que esteve sempre para deputado federal, ele hoje está prefeito e estará prefeito na eleição de 2018. Portanto, essa vaga... Alguém disposto a ocupar essa vaga? Então, esta vaga está aberta para deputado federal e o PSDB, que às vezes as pessoas dizem que ele fica muito no muro, não é verdade. Na verdade, o PSDB é uma pessoa que sabe ouvir e pratica democracia. O PSDB não é um partido de um cabresto único, aonde um manda e todos correm atrás de obedecer. Portanto, perguntar ao presidente do PSDB hoje se nós temos alguma pessoa, temos muitas. E esses muitos nomes serão colocados sobre essas dúvidas que cada um, na sua cabeça e na sua sentença, pensará, e nós escolheremos o melhor nome para representar Ribeirão e região metropolitana na Câmara Federal, E agora na a região Câmara Estadual. metropolitana. E nós pensamos naquilo que começamos a dizer sobre o voto distrital. Gostaríamos que aqui pudesse ter um deputado federal e um deputado estadual para representar esse colegiado da região metropolitana e não mais do que isso. Bom, desde que A lei previa-se isso. se aparecesse, vamos dizer, vez que aparecesse alguma vaga que não fosse para outro município, mas tivesse para Ribeirão, que venha também, né? Sim, mas a região distrital ela está embutida sobre a demanda demográfica do voto, na qual, se nós tivermos 1 milhão, 1 milhão e 200, 1 milhão e 500 como a cota da representação dos municípios, aqueles municípios Agora será feita a aglutinados eleição faríamos. metropolitana também? Contexto? Sim, eu acho que nós temos as regiões administrativas já do Sim. estado de São Paulo, que nem todas elas são regiões metropolitanas. Isso é uma base de se fazer a possibilidade desse voto distrital, que é uma semente do parlamentarismo, que aí, ao longo do desenvolvimento, depois da Lava Jato, depois dessa consciência das redes sociais, depois de muitas pessoas passarem a ser politizadas a partir da Lava Jato, talvez nós tenhamos uma massa crítica para fazer esse país, fazer as reformas, a principal política, para que possamos fazer um enxugamento da máquina, um enxugamento do legislativo e um enxugamento do executivo e mais, para a isonomia de salários. Reforma Previdência, o Brasil precisa, e o PSDB é a favor do Brasil, é para sempre, é para que nós possamos pensar no Brasil. Por isso que o PSDB, no governo federal, defende as reformas, estando ou não no governo, mas nós não precisamos estar no governo para defender as reformas. Sempre defenderemos as reformas de um Brasil enxuto, de um Brasil para frente, e nós precisamos enxugar o país. E nesse sentido, o Judiciário e o Legislativo precisam fazer a sua introspecção e parar dessas grandes benécias que eles têm em salários, em benefícios e ganhando 3, 4, às vezes 5, às vezes até 10 vezes mais que o presidente da República, o que é inconstitucional. Nós precisamos pensar que para enxugar a máquina, um juiz não pode ter um salário de R$100 mil, porque ele não pode ganhar mais que o presidente da República. Ele não pode ganhar mais que o presidente do Supremo Tribunal Federal. É isso que nós precisamos pensar. Marcos,
há um outro aspecto. Você falou de Montoro, falou de Covas, etc. Eles eram realmente instrutores na política. Eles possuíam cursos que iam para os municípios orientar os vereadores de como enfrentar as leis, como elaborá-las e como, enfim, ter ética na política. Não seria a hora de voltar-se a isso? Essas grandes... Nós tínhamos o CEPAM. Sim, Estado de São Paulo. Nós perdemos essas grandes lideranças e até essas grandes cabeças que mobilizavam pessoas que faziam mudar um país. Perdemos o bonde da história num segmento horrível para o país a partir de uma desesperada fome de poder e de mudança ideológica de um país democrático, capitalista e efetivamente brasileiro, com cores que respeitavam as cores brasileiras do verde, amarelo, azul e branco. E também temos que ser realistas, perdemos as nossas grandes lideranças. Está faltando conteúdo para a escola brasileira, para a sociedade brasileira, para as grandes redes de comunicação brasileira que depõem e deturpam os gêneros e os valores de uma sociedade, porque nós perdemos essas grandes lideranças que eram a tranquilidade de dormir em hora que você dava o voto a essas pessoas que você estava com um homem mais sério para representar você. Hoje é um perde-ganha, é um balaio de gato. E o pior, que os que estão no Congresso são piores que nós. Eles que deveriam ser os nossos ídolos, hoje nós sabemos que eles são piores que nós, que têm menos qualidade que nós. E aí nós perdemos e ficamos sem chão, a hora que nós não temos essas lideranças. É daqui, desta rede, do Morandini, que a esse tempo tinha esses líderes, nós precisamos criar essas novas lideranças. E aqueles que vêm, não destruam, deixam eles virem. Vamos dar a condição aberta para os novos aparecerem, com um pensamento melhor para um país melhor. Só assim nós vamos conseguir retomar o Brasil desses 20 anos que fomos para trás em 10 de um governo atrapalhado que fizeram desse país voltar nas redes policiais do mundo, descredibilizado nas agências de valores do mundo. Vá lá, brasileiro, na Europa, vai lá no Chile, vai lá no Uruguai, veja o Paraguai crescente. Seja brasileiro, hoje nós somos um país de corruptos e nós éramos o país tropical. Obrigado, Marcos Spínola. Eu gostei dessa sua entrevista. Volte mais vezes, é bom a gente saber a filosofia, o pensamento dos dirigentes partidários. Nós ainda somos sonhadores do PSDB e eu quero dizer, aproveitar a sua rede, que no PSDB tem muitos idealistas ainda e nós ainda acreditamos tanto neste país, quanto acreditávamos há 20, 30 anos atrás, quando fundamos esse partido. Em todos os partidos temos bons e maus. E não tem não é dúvida. Verdade? E a democracia é a arte da tolerância e do contraditório. Termos outros partidos, sim, pensamentos diferentes, melhor ainda. A arte do convencimento, sempre que a causa seja única, o país é a melhor arte da boa política. Obrigado, Marcos. Obrigado, Morandini. Daqui a pouco eu vou falar com o Marcelo Reis, aquele que cuidava das praças. Estão tão judiadas. Depois do intervalo. Restaurante Napoleão. Nosso almoço conta com a opção de self-service, com uma grande variedade de opções quentes e saladas, e suco à vontade. Temos também opção de prato feito e quilo. Fazemos marmitas para atender todas as famílias, além de nosso kit feijoada, que é uma delícia. Marmitex com diferentes tamanhos e valores para atender a todos. Nossa refeição chega quentinha no conforto da sua casa. Fazemos planos de pagamentos quinzenal e mensal. Venha nos conhecer. Temos opções diferenciadas para a sua empresa. Rua Doutor João Guião, 912, na Vila Virgínia. Encontre
de tudo para a decoração do quarto do seu bebê. Diversas opções em móveis, poltronas, papéis de parede e tecidos para a confecção do enxoval. Tem ainda artigos de cama, banho, moda bebê e peças exclusivas, além de uma linha de lingerie para as mamães. Prepare a chegada do seu filho com muito carinho e estilo. Tuti Bebê, Avenida Brás Olaia, Acosta, 231. É muito importante proteger a sua marca. Registre o nome de sua empresa e evite problemas. A Munhoz Mendes Consultores Associados vai cuidar de tudo para você. Direitos autorais, registro de marcas, patentes e assessoria jurídica. Ligue agora e agende uma visita. 16 3941 6015. Acesse o site www.munhozmendes.com.br. Marcelo Reis foi coordenador do setor de praças, jardins, canteiros, etc. e tais. Boa tarde. Boa tarde, Morandini. Boa tarde aos ouvintes do Larga Brasa na TV. É um prazer e uma honra estar aqui novamente contigo. Eu trouxe aqui para fazer um reconhecimento que eu fiz à época do seu trabalho, da sua equipe, não é só de um. O homem, ele é o que a sua equipe faz. Porque se ele tem capacidade para escolher equipe, é porque ele é bom. Sim. E a sua equipe é boa. E eu via o seu trabalho denodado, com afinco, lutando contra as intempéries e contra as dificuldades. Porque você não era bem visto no governo passado. Não. Você era odiado por alguns, inclusive pela chefe. Mas você fazia a sua tarefa de casa. Pois é, a gente fez parte de uma equipe muito, muito boa na Coordenadoria de Limpeza Sim. Urbana e no setor de atendimento ao munícipe, que é 156, né? E nós conseguimos aí, em um curto prazo, cerca de 1 ano e meio, por exemplo, fazer uma cobertura de 100% do município na varrição, na limpeza, na roçada, no cata-galho, cata-entulho, cata-treco, removíamos colchão. Você que não deixava varzear, como se diz. Não, e brigava com aqueles que faziam a sujeira. Eu tirava sofá do córrego do tanquinho. Isso, e aí ficava bravo, ia no lugar, pegava a pessoa fazendo a coisa errada, chamava a fiscalização. Nós cuidávamos do setor como se fosse algo nosso. E as muito praças amor. eram limpas. Sim. Tem que se reconhecer de que com muita dificuldade nós tocamos aquele setor. Primeiro que quando eu assumi já tinha 1 ano de atraso de pagamento ao fornecedor. Então nós Sim. não tínhamos fornecedores. Não. Nós não tínhamos equipamento, nós não tínhamos maquinário e a nossa mão de obra se constituía entre servidores públicos municipais e regime semiaberto. Aquela pessoa que trabalhou muito, aquela né? galera que me ajudou muito. Nós pintamos viadutos, nós reformamos praças, nós fizemos a roçada de praças, ao menos 4, 5 procedimentos ao longo do ano com a equipe própria. Mantivemos os 5 parques em Ribeirão Preto sem nenhum tipo de contrato com terceirizada, com equipe própria. Pessoal, inclusive, de semiaberto. Sim. Inclusive aquela história que fez eu morder a língua. Sim. Porque eu achava que não ia dar certo. E deu. Sim. Nós tínhamos... Claro que sempre pode ter a ver um desvio, mas o comboio maior passava. Nós tivemos um caso de uma pessoa que deu um problema e imediatamente foi reposta, não teve nenhuma dificuldade com isso, não houve alarde, não houve nenhum tipo de preocupação, porque nós cuidávamos daquilo como se fosse nosso, o nosso quintal. Né? Eu conheço 100% do município, todos os bairros, todas as vias públicas. Tenho um mapeamento de todas as bocas de lobos que existem em Ribeirão Preto, as praças, os terrenos públicos e os particulares, quais são os pontos de descarte de entulho, de lixo. Então eu fiz um trabalho junto com uma equipe de 1 ano, de um levantamento e um trabalho de logística. Nós fazíamos a coleta de galhos na cidade exatamente o que tem hoje aí. 4 caminhões da terceirizada e 4 caminhões da prefeitura que eu os recuperei. Estavam sucateados. Então, nós não tínhamos caminhão e eu consegui recuperar 4 caminhões para fazer a coleta de galhos em Ribeirão Preto, são 8. Só que eu utilizava a logística. Eu visitava os bairros, eu fazia um estudo antes de soltar a equipe.
fazer um trabalho com o munícipe para que ele fizesse o descarte do galho e imediatamente nos comunicasse. Isso tem que fazer uma educação, né? Sim. Via imprensa. Nós fizemos um trabalho no Jardim Recreio, Jardim Canadá, City Ribeirão e Ribeirânia. Nós montamos uma equipe de fiscais que bateu de porta em porta, entregou um folheto explicativo, orientativo, de quando... Naquele tempo tinha o lixo útil? Não. Não era da sua parte. Não, o lixo reciclado é muito tímido. Tem sim, mas é muito tímido. O pessoal não colabora. Não, e outra, a prefeitura não tem um olhar, até então não tinha um olhar para que esse projeto da reciclagem fosse ampliado. Eu acredito que agora deve estar se estudando algo bacana com a Perla da USP, se não me engano, que eu recebi visita dela, para fazer o pessoal dos catadores aí de reciclados, uma cooperativa diferenciada, enfim. Nós fizemos um trabalho, Morandini, que não tínhamos nenhum tipo de estrutura e nem apoio do governo. Aliás, falaram assim, vamos jogar esse rapaz lá... Para queimar. E ele que se vire. Se ele não der conta, a gente tira ele de lá e acaba de matá-lo, e aí eles tiveram uma surpresa. Deu certo. A gente resolveu. Atendemos o pedido de todos os vereadores, que nós recebíamos pedido de vereadores. E, aliás, quero problema do mato, terreno baldio. Reforçar que os pedidos eram justos, porque os munícipes procuravam os vereadores. Claro, e, olha, são representantes. Resolva isso, e nós íamos lá e resolvíamos. Então, não tinha também essa história de, é o partido A, B, C ou não. Todos foram atendidos, a população era atendida e recebida, né? E nós tivemos a adesão. Aliás, eu faço até uma comparação. No tempo que eu fui coordenador, de cada 10 reclamações que aparecia na imprensa, 2 eram de limpeza. Hoje se inverteu. De cada 10 reclamações que você vê na imprensa, 8 é da limpeza pública. 2 de buraco. E outra, a estrutura que está hoje atuando na limpeza urbana, quem deixou fui eu, porque quando eu assumi não tinha nada. Agora, só uma coisa. Vou fazer uma pergunta meio delicada para você. O que você faria para corrigir o que está aí? O que você faria hoje para corrigir o que está aí? E você conseguiria? Sim. Aliás, hoje está melhor do que antes, porque hoje é um governo que tem credibilidade, é um governo que está pagando os seus fornecedores. Eu continuaria no projeto de parcerias com a iniciativa privada, igual a pintura dos 2 viadutos que ocorreram em Ribeirão Preto, o Sena e o Jandira, que era o antigo Sarney. Nós fizemos esse projeto e seriam pintados mais 4 viadutos em Ribeirão Preto e 2 passarelas. Parou o projeto. Então nós buscaríamos a iniciativa privada, o apoio do empresariado, da ACI. Continuava com o pessoal do semiaberto? Este é o mote, é ampliar a frente de trabalho com o semiaberto, equipá-los de equipamentos, né? Nós conseguimos lá, Morandini, na minha época, a doação de 10 máquinas roçadeiras costais do empresariado. Então, primeiro, ter criatividade. Segundo, ser de Ribeirão Preto e conhecer a cidade, conhecer a periferia, conhecer onde precisa fazer. Terceiro, desenvolver projetos inteligentes, como, por exemplo, a caçamba social, que estão criticando agora porque não estão fazendo a manutenção correta. Mas a caçamba social é o projeto... O que é a caçamba social? A caçamba social é o seguinte, nós recuperamos áreas que eram utilizadas para descarte irregular de entulho. Então, tinha um terreno que todo mundo ficava jogando lixo e entulho lá. Nós pegamos aquele terreno, limpamos e colocamos as caçambas como grandes lixeiras que recebem o entulho. Então, nós disciplinamos ali e regulamentamos o descarte. E isso era para ter sido expandido para 22 pontos. Eu, em 6 meses, implantei 6 pontos em Ribeirão Preto e uma ecopraça, que é exatamente isso numa praça. Na Praça José Rossi, da Vila Virgínia, que sofria com o descarte irregular. Hoje tem a caçamba. A caçamba nada mais é do que uma grande lixeira de 5 metros cúbicos, onde a população pode ir lá e fazer o descarte. Mas eu saí e o projeto ficou meio abandonado. Então estão tratando ele como se fosse um problema e, na realidade, ele é uma grande solução. E devo reconhecer que dezenas de municípios do país já adotaram o mesmo projeto. Vieram aqui em Ribeirão Preto, copiaram o projeto e está dando certo. E uma coisa, ninguém te chamou para continuar? Nem para dar uma assessoria assim, sem, vamos dizer assim, ficar como responsável, mas uma coordenação? Olha, nada? Morandini, eu recebi convites de algumas prefeituras de fora do estado e outras prefeituras muito distantes de Ribeirão Preto. A minha estrutura familiar é aqui em Ribeirão. Eu não tenho condições hoje de mudar dessa cidade para ir para uma outra. E o salário que é pago nesses municípios é um salário
mais ou menos comparado com o de Ribeirão Preto, só que o custo de vida meu dobraria fora daqui. Então eu estou estudando ainda algumas propostas, mas não foram viáveis. Agora, o prefeito, se estiver me ouvindo, eu estou à disposição da cidade, viu, prefeito? Eu nasci em Ribeirão Preto, como o senhor também nasceu aqui, eu não tenho partido, não estou pedindo emprego, nada disso não. Eu estou dizendo... Aliás, eu o chamei aqui porque eu vi o seu trabalho. Sim. E vou lhe contar, eu abono o seu trabalho. Então, prefeito, se o senhor ama a cidade, eu também amo e a população também ama a cidade. Eu quero ver a cidade linda, maravilhosa. Eu estou à sua disposição. A hora que o senhor quiser, pode me chamar, que até para colaborar, sem ter nenhum vínculo de trabalho, eu estou à sua disposição, prefeito. Esse é Marcelo Reis, que deu um exemplo de trabalho contando com parcerias, um trabalho conjunto, setor público e setor privado. E mais, os do presídio de Jurucê, o semiaberto. Obrigado, Marcelo. Morandini, eu que agradeço, eu acompanho o programa todos os dias. Tá E eu parabéns, sou viu? seu fã. E eu sou seu também. Obrigado. Muito obrigado, querido. Obrigado a você, telespectador. Até amanhã com Larga Brasa. Amanhã, Chico Alencar, oposição ao presidente, vai falar aqui. Obrigado, até lá.